Aula número 267. Olhos verdes. Joaninha tem os olhos verdes. Não se reflete neles a pura luz do céu, como nos olhos azuis. Nem o fogo e o fumo das paixões, como nos pretos. Mas o vício do prado, a frescura e a animação do bosque, a flutuação e a transparência do mar, tudo está naqueles olhos verdes. Joaninha, por que tens tu os olhos verdes? Olhos Verdes é um trecho do livro As Viagens de Garré, poeta romântico português. O texto é muito bonito, ele coloca um personagem que, viajando então, contempla a paisagem, contempla pessoas, um pouquinho crítico segundo ele, da queda da sensibilidade portuguesa da época. Então é um belíssimo texto. Eu escolhi Os Olhos Verdes. Vamos ler Os Olhos Verdes de Garré. Olhos verdes. Joaninha tem os olhos verdes. Não se reflete neles a pura luz do céu, como nos olhos azuis. Nem o fogo e o fumo das paixões, como nos pretos. Mas o viço do prado, a frescura e a animação do bosque, a flutuação e a transparência do mar. Tudo está naqueles olhos verdes. Joaninha, por que tens tu os olhos verdes? Nos olhos azuis de Georgina arde, em sereno e modesto brilho, a luz tranquila de um amor provado, seguro, que deu quanto havia de dar, quanto tinha que dar. Os olhos azuis de Georgina não dizem senão uma só frase de amor, sempre a mesma e sempre belo. Amo-te, sou tua. Nos olhos negros e inquietos de soledade, nunca li mais que essas palavras. Ama-me, que és meu. Os olhos de Joaninha são um livro imenso, escrito em caracteres móveis, cuja combinação infinitas excedem a minha compreensão. Que querem dizer os teus olhos, Joaninha? Que língua falam eles? Oh, para que tens tu os olhos verdes, Joaninha? A açucena e o jasmim são brancos, a rosa é vermelha, o alecrim azul, roxa é a violeta e o juquilho cor de ouro, mas todas as cores da natureza vêm de uma só, o verde. No verde está a origem e o primeiro tipo de toda beleza. As outras cores são para ele, ao verde está o todo, a unidade da formosura criada. Os olhos do primeiro homem deviam ser verdes. O céu é azul, a noite é negra. A terra e o mar são verdes. A noite é negra, mais bela, e os teus olhos, Soledade, eram negros e belos como a noite. Nas trevas à noite luzem as estrelas que são tão lindas.
Mas no fim de uma longa noite, quem não suspira pelo dia? E que se vão? Oh, que se vão, enfim, as estrelas. Vem o dia. O céu é azul e formoso, mas a vista fatiga-se de olhar para ele. Oh, o céu é azul como os teus olhos, Georgina, mas a terra é verde, e a vista repousa-se nela, e não se cansa na variedade infinita de seus matizes tão suaves. O mar é verde e flutuante, mas, este é triste, como a terra é alegre. A vida compõe-se de alegria e tristezas. O verde é triste e alegre, como as felicidades da vida. Joaninha, Joaninha, por que tens tu os olhos verdes? O texto é uma prosa poética. Não tem as características formais de uma poesia, mas é uma prosa poética. Vale a pena algumas observações, embora está claríssimo o texto, né? A beleza do texto está clara, acho que já demonstrei isso, mas vamos voltar a ele, não custa, vamos voltar a ele. Olhos verdes, e esse olhos verdes ficou solto lá em cima, até um anacoluto, olhos verdes. Aí ele começa, Joaninha tem os olhos verdes, então ele vai falar de 3 mulheres, da Joaninha, que tem os olhos verdes, da Soledade, que tem os olhos negros, e da Georgina, que tem os olhos azuis. Mas ele está empolgado com os olhos verdes de Joanina. Joaninha tem os olhos verdes. Não se reflete nele a pura luz do céu como nos olhos azuis. Quer dizer, ela tem os olhos verdes, mas não se reflete nele a pura luz do céu. Nesses olhos verdes não se reflete, como nos olhos azuis da Georgina. Nem o fogo e o fumo das paixões, a fumaça da paixão, como nos olhos pretos se refletem, nos olhos pretos de Soledade. Então, nos olhos pretos se vê o fogo e o fumo da paixão. Nos olhos azuis se reflete a pura luz do céu. Agora, não é esse o caso dos olhos de Joaninha. Qual é o caso dela? Reflete o quê? O viço do prado, a frescura e a animação do bosque, a flutuação e a transparência do mar. Tudo está naqueles olhos verdes. Joaninha, por que tens tu os olhos verdes? Deu para entender melhor. E ele vai falar agora de outros olhos. Nos olhos azuis de Georgina arde, em sereno e modesto brilho, a luz tranquila de um amor provado, seguro, que deu quanto havia de dar, quanto tinha que dar. Deu quanto havia de dar, quanto tinha de dar. Se eu colocar na ordem direta é melhor. Deu quanto tinha de dar, quanto havia de dar. Deu tudo que tinha que dar. E esse tudo que tinha que dar era o quanto que tinha que dar. Os olhos azuis de Georgina não dizem senão uma só frase de amor, sempre a mesma e sempre bela. Amo-te, sou tua. Isso é a Georgina. Mas os olhos negros da Soledade, ela não fala amo-te, sou tua. Ela diz, ama-me, que és meu. Qual é a diferença desse amor? Ele está falando agora das duas outras, da Soledade e da Georgina. Qual é a característica desse amor? Amo-te, sou tua.
ama-me, que és meu. Cá entre nós, qual você prefere? Aquela que te diz, amo-te, sou tua? Ou aquela que te diz, ama-me, que és meu? Parece-me que o ama-me, que és meu, é uma mulher fatal. E a mulher menos fatal, mais cativante, me parece, amo-te, sou tua. Então a Georgina parece menos fatal do que a soledade com os olhos negros, trevas. Os Olhos de Joanina são um livro imenso, escrito em caracteres móveis, cujas combinações infinitas excedem a minha compreensão. O que quer dizer os teus olhos, Joaninha? Que língua falam eles? Lá em cima, a Georgina já disse como se ama. E também a Soledade já disse como se ama. Que língua falam eles? Oh, para que tens tu os olhos verdes, Joaninha? A açucena e o jasmim são brancos, a rosa vermelha, o alecrim azul, roxa e violeta, o junquilho, que é o narciso, cor do ouro. Mas todas as cores da natureza vêm de uma só, o verde. No verde está a origem e o primeiro tipo de toda beleza. As outras cores são parte dela. No verde está o todo, a unidade da formosura criada. Os olhos do primeiro homem deviam ser verdes. O céu é azul. Tudo bem. Quem vai gostar disso é Georgina. A noite é negra. Quem vai gostar disso é a Soledade. A terra e o mar são verdes. Esse é Joaninha. A noite é negra, mas bela, e seus olhos, Soledade, eram negros e belos como a noite. Nas trevas da noite, luzem as estrelas, que são lindas, mas no fim de uma longa noite, quem não suspira pelo dia, já menosprezou um pouco o olhar, então, negro da Soledade. Porque aspira pelo dia, que clareia. E que se vão, que se vão, enfim, as estrelas. O indivíduo, então, com a soledade, almeja o dia. Que se vão as estrelas. Vem o dia, o céu é azul e formoso, mas a vista fatiga-se de olhar para ele. O céu é azul, como o da Georgina, como os teus olhos, Georgina. Mas agora vem uma diversidade, mas a terra é verde. E a vista repousa-se nela e não se cansa na variedade infinita de seus matizes tão suaves. Valorizando o olhar de Joaninha. O mar é verde e flutuante, mas, esse é triste como a terra é alegre. A vida compõe-se de alegrias e tristezas. O verde é triste e alegre como as felicidades da vida. Joaninha, por que tens tu os olhos verdes? Possivelmente não, certamente o autor escreveu esse porquê causal, interrogativo, pronome interrogativo, junto. Joaninha, porque junto tens tu os olhos verdes. Ele escreveu junto. Rigorosamente pela reforma ortográfica, Portugal, que sempre escreveu porque interrogativo junto, agora tem que aderir à nova reforma ortográfica que pede para que Portugal acompanhe o linguajar brasileiro que coloca o interrogativo porque separado. Bonito texto de Garrett. Bonito texto de Garrett. Contemporâneo de Garrett, Gonçalves Dias no Brasil, também romântico. E também ele tem o seu poema Os Olhos Verdes. Vamos ver o poema brasileiro de Gonçalves Dias.
são uns olhos verdes, verdes, uns olhos de verde mar quando o tempo vai bonança. Um olhar cor de esperança, uns olhos porque morri, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Como duas esmeraldas iguais na forma e na cor, tem luz mais branda e mais forte. Diz uma, vida, outra, morte, uma, loucura, outra, amor, mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. São verdes da cor do prado, exprimem qualquer paixão, tão facilmente se inflamam, tão meigamente derramam fogo e luz de coração, mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. São os olhos verdes, verdes, que podem também brilhar. Não são de um verde embaçado, mas verdes de cor do prado, mas verdes da cor do mar. Mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Como se lê no espelho, pude ler nos olhos seus. Os olhos mostram a alma, que as ondas postas em calma também refletem os céus. Mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Dizei vós, ó meus amigos, se vos perguntam por mim, que eu vivo só da lembrança de uns olhos cor da esperança, de uns olhos verdes que vi, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Dizei vós, triste do bardo, deixou-se de amor finar, vi uns olhos verdes, verdes, uns olhos da cor do mar, eram verdes sem esperança, davam amor sem amar. Dizei-o vós, meus amigos, que ai de mim, não pertenço mais à vida depois que os vi. Gonçalves Dias. Primeiramente, numa primeira leitura, o aluno estranha aquele ai de mim, Ele está voltando à Idade Média, porque esse era o linguajar dos trovadores da Idade Média, principalmente Dom Dinis, o rei poeta. Nós estamos no início da cultura e do Império Português, estamos lá longe, distante. Dom Dinis, então, trovador, escrevia um poeta e esta era a linguagem dele. Gonçalves Dias é romântico e uma das características românticas é a volta para a Idade Média. É a volta para a Idade Média. É o que ele está fazendo, voltando para a Idade Média, para o período de 1200, 1300, de 1400, das cantigas medievais. Se lá na Europa os românticos portugueses, alemães, espanhóis voltam para a Idade Média, Eurico, o presbítero, por exemplo, no Brasil, José de Alencar, como não tem aqui a Idade Média, então volta para os índios. Fala dos índios, que é a nossa Idade Média. Gonçalves Dias aqui, então, está esse ai de mim voltando para a Idade Média. Aqui do meu livro, eu só vou tirar 2 versinhos de Dom Dinis, só 2 versinhos, que justamente vai falar esse ai de mim, para onde Gonçalves Dias voltou para apanhar essa inspiração. E queria não vos haver amor, mas o coração pode mais cá me, ou em linguagem moderna,
e queria não vos amar, porém o coração pode mais do que eu. Cá-mi. Eu. Vamos ver a poesia de Gonçalves Dias. Vamos fazer uma releitura, buscar alguma coisa interessante, fazer uma análise interessante comigo. São uns olhos verdes, verdes, uns olhos de verde mar. Quando o tempo vai bonança, os olhos cor de esperança, uns olhos porque morri, que ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Bom, é melhor esses dois primeiros versos ter a seguinte análise sintática. Uns olhos de verde mar são uns olhos verdes, verdes. Melhor essa interpretação. Sujeito da oração. Uns olhos de verde mar são uns olhos verdes, verdes. Esse verdes é uma adjunta nominal de olhos e o outro verde, uma adjunta de nominal pleonástico, repetido. Verde, verde. Verdíssimo, muito verde. A língua árabe e hebraica gosta desse aumentativo. Ao invés de falar riquíssimo, ele é rico, rico. Repete a palavra. Então, os olhos de verde mar quando o tempo vai bonança. Quando o tempo em bonança, quer dizer, o tempo limpo, não o tempo chuvoso, o tempo em bonança. Então a ideia é, uns olhos de verde mar são os olhos verdes, verdes, quando o tempo vai bonança. Quando o tempo está claro. E não em tempestade e chuva. Uns olhos cor de esperança, uns olhos porque morri. Esse porque é separado, porque pelo qual eu morri. Adjunto adverbial de causa. Que ai de mim, volto aos trovadores, já não sei qual fiquei sendo depois que os vi. Depois que eu vi esses olhos, já nem sei quem sou eu. Já não me encontro na vida. Depois que os vi. Segunda estrofe. Como duas esmeraldas iguais na forma e na cor, tem luz mais branda e mais forte. Diz uma, vida, outra, morte. Uma, loucura, outra, amor. Mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Como duas esmeraldas iguais na forma e na cor, tem luz. Quem tem luz mais branda e mais forte? Os olhos verdes. Eles, sujeito da oração. Eles, referindo a olhos verdes. Tem luz branda e mais forte? Diz uma das luzes dos olhos. Vida. A outra luz do outro olho, morte. Uma luz, loucura. Outra, amor. Cada um desses olhos falam. Um deles fala vida e o outro fala morte. Um deles fala loucura e o outro fala amor. É por isso que o autor diz, já nem sei qual fiquei sendo depois que os vi. Nem sei quem sou eu mais depois que os vi. Terceira estrofe. São verdes da cor do prado, exprimem qualquer paixão, tão facilmente se inflamam, tão meigamente derramam fogo e luz do coração. Mas, ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. São verdes, sujeito da oração. Eles, os olhos, são verdes da cor do prado, do campo. E eles, sujeito, exprimem qualquer paixão. Exprimem o quê? Qualquer paixão. Objeto direto. Tão facilmente se inflamam, eles, os olhos, tão meigamente derramam, eles, derramam o quê? Fogo e luz do coração, objeto direto. Derramam fogo e luz, objeto direto, do coração, adjunta adverbial. Ai de mim. São uns olhos verdes, verdes, que podem até brilhar. Gostei dessa oração, essa oração subordinada, que podem até brilhar. Vamos fazer junto nós dois? São os olhos verdes, verdes, tão verdes, bastante verdes, que podem até brilhar. A ideia é uma adverbial
Causal? Não, causal não. Final? Acho que não. Temporal? Também não. Proporcional? Não. Proporcional não. Consecutiva. Essa oração. Então, verde, que podem até brilhar. E esse pode até brilhar com o sujeito, eles, os olhos. Não são de um verde embaçado, mais verde da cor do prado, mais verde da cor do mar. Mas ai de mim, quem sou eu depois que vi esses olhos? Continuando. Como se lê num espelho, pude ler nos olhos seus. Os olhos mostram a alma, que as ondas postas em calma também refletem os céus. Mas ai de mim, quem sou eu? Vamos ver essa estrofe? Como se lê num espelho. O verbo ler aí é intransitivo, porque não tem a coisa que se lê, não tem objeto direto. Se houvesse alguma coisa, por exemplo, não se lê os olhos, ou não se leem os olhos, estaria na voz passiva, os olhos não são lidos. Mas aí não há voz passiva. Aí o sujeito é indeterminado. Essa partícula C é índice da indeterminação do sujeito. Não se lê. Não estou falando que se lê. Se eu digo não se lê poesia, sim, sujeito da ação é poesia, porque poesia não é lida, é voz passiva. Mas esse esse C é índice da indeterminação do sujeito. Então é como se fosse, como se lê, como a gente lê, indeterminado, como gente lê, indeterminado, como alguém lê, indeterminação. Lê-se onde? No espelho, adjunto adverbial. Como se lê no espelho, pude ler nos olhos seus. Observa, também esse verbo ler embaixo é intransitivo. Pude ler nos olhos seus. Eu não digo o quê. Tanto é intransitivo lá em cima, como intransitivo embaixo. Se você for procurar no dicionário o verbo ler, ele vai estar escrito o verbo transitivo direto. Mas o poeta e o autor escreve como bem entenda. Por exemplo, o verbo furtar está lá no dicionário, verbo transitivo direto. Tudo bem, ele furta moedas, verbo transitivo direto. Mas aquela gente não furta, é gente boa. Eu não falei o quê? No sentido universal, verbo intransitivo. Quem faz o texto é o poeta. Os olhos mostram a alma, que as ondas postas em calma também refletem os céus. Os olhos mostram a alma, que as ondas postas em calma também refletem os céus. Olha que verso bonito. As ondas postas em calma também refletem os céus. Mas ai de mim, nem já sei qual fiquei sendo depois que os vi. Penúltima estrofe. Dizei vós, ó meus amigos, se vos pergunto por mim, que eu vivo só da lembrança de uns olhos cor de esperança, de uns olhos verdes que vi, que ai de mim, nem já sei quem sou eu. Dizei vós, ó meus amigos, vocativo, dizei vós, e o sujeito, dizei vós o quê? Se vos perguntam por mim. Então, se dizei vós, ó meu amigo, se vos perguntam por mim, objetiva direta essa oração. Dizei o quê? Se vos... Vivo só da lembrança, de uns olhos cor de esperança. Esperança de quê? Eu chego para um aluno, colega, um amigo e digo, eu estou com esperança. Na hora ele me pergunta, esperança de quê? Então, de uns olhos verdes, complemento nominal. E não adjunto adnominal, complemento nominal. A palavra esperança não é verbo, mas tem força de verbo. Tem força de verbo porque exige complementação. Tem força de verbo porque sem a complementação ninguém entendeu o que se disse. Hoje eu estou com muita esperança, ninguém entendeu nada.
Esperança de quê? Ou ele subentende pela circunstância, ou ele não entendeu o que foi dito. Última estrofe. Dizei vós, triste do bardo. Bardo é poeta. Deixou-se de amor finar. Dizei vós. Dizei vós. É para dizer isso que ele está dizendo. Dizei vós, dois pontos. É para nós dizermos isto. Ele quer que nós dizemos isso. A ele. Triste do bardo, triste do poeta. Deixou-se de amor finar. Se finou, se acabou por esse amor. Viu uns olhos verdes, uns olhos da cor do mar, eram verdes sem esperança, davam amor sem amar. Dizei a vós, meus amigos, que ai de mim. E agora ele muda o refrão. Não pertenço mais à vida depois que os vi. Gonçalves Dias. Um autor parnasiano, Vicente de Carvalho, Olhos Verdes, que é o tema da aula. Olhos encantados, olhos da cor do mar, olhos pensativos que fazeis sonhar. Que formosas coisas, quantas maravilhas, em vos vendo sonho, em vos fitando vejo, cortes pitorescas de afastadas ilhas, abanando no ar seus coqueirais em flor, solidões tranquilas feitas para o beijo, ninhos verdejantes feitos para o amor. Olhos pensativos que falais o amor, vem caindo a noite, vai subindo a lua, o horizonte como para recebê-las, de uma fímbria de ouro todo se debrua, afla a brisa, cheia de ternura ousada, esfolando as ondas, provocando nelas bruscos arrepios de mulher beijada, olhos tentadores de mulher amada, uma vela branca, toda alvor se afasta, balançando na onda, palpitando ao vento, ei-la que mergulha pela noite vasta, pela vasta noite feita de luar, ei-la que mergulha pelo firmamento, desdobrando ao longe nos confins do mar, olhos cismadores que fazeis cismar, branca vela errante, como a noite é clara, como o céu é lindo, leva-me contigo pelo mar, adiante, leva-me contigo até mais longe, a essa fímbria do horizonte, onde se vai sumindo, e onde acaba o mar, e de onde o céu começa. Olhos abençoados, cheios de promessa, olhos pensativos que fazeis sonhar, olhos cor do mar. Rapidamente, algumas coisas para o poema de Vicente de Carvalho. Bom poeta, parnasiano, poeta santista, foi parlamentar, foi deputado federal, foi constituinte, elaborou a primeira, ajudou, ao lado de Rui Barbosa e Coelho Neto, a escrever a Constituição, primeira Constituição republicana do país. Representou o Brasil em vários países da Europa e da América, juiz de direito e parnasiano, um bom poeta. Olhos encantados, olhos da cor do mar, olhos pensativos que fazeis sonhar. Deixou esses dois versos lá em cima, que é o tema, a proposta do autor. Que formosas coisas, quantas maravilhas, em vos vendo sonho, em vos fitando vejo. Quer dizer, vejo isso então. Cortes pitorescas e afastadas ilhas, abanando no ar seus coqueiros em flor, solidões tranquilas, feitas para o beijo, ninhos verdejantes, feitos para o amor.
Versos bonitos. Olhos pensativos que falhais de amor. Me acompanha, está no vídeo. Vem caindo a noite, vai subindo a lua, o horizonte como para recebê-las. O horizonte como para recebê-las de uma fímbria, quer dizer, de uma orla, de uma linha, de uma orla de ouro, toda se debrua. Debrua é se enfeitar com fitas. Então, o horizonte está se enfeitando com fitas de ouro. Então, o horizonte como para recebê-la, de uma fímbria de ouro, toda se debrua. Afla a brisa, quer dizer, a brisa sopra, cheia de ternura ousada, esfolando as ondas. Esfolando é esfolando, esfolando as ondas. Quer dizer, esfola as ondas, provoca as ondas, atinge as ondas, provocando nelas bruscos arrepios de mulher beijada. Olhos tentadores de mulher amada. Uma vela branca, todo alvor se afasta, balançando na onda, palpitando ao vento. Eila que mergulha pela noite vasta, pela vasta noite feita de luar. Eila que mergulha pelo firmamento, desdobrado ao longe aos confins do mar. Olhos cismadores que fazeis cismar. E por último, branca vela errante, como a noite é clara, como o céu é lindo, leva-me contigo pelo mar, adiante, leva-me contigo até mais longe, a essa fímbria, essa orla do horizonte, onde se vai sumindo e onde se acaba o mar e de onde o céu começa. Onde acaba o mar, sujeito à oração, o mar, e onde o mar acaba, e sujeito ele começa, e onde o céu começa. Mas na ordem que ele deu, ficou poético. E onde acaba o mar, e de onde o céu começa. Olhos abençoados, cheios de promessa, olhos pensativos que fazeis sonhar, olhos cor do mar. Resposta aos exercícios propostos à aula passada. Eu pedi que vocês lessem um texto de Monteiro Lobato e respondessem as perguntas de 1 a 11. Eis a resposta. A, meia dúzia e 10. B de bola, 3, 7 e 11. C, 1 e 9. D de dado, 4 e 8. E E de elefante, 2 e 5. Exercício para a próxima aula. Vocês vão ler uma poesia de Guilherme de Almeida e responder 20 questões. Uma poesia linda, vocês vão responder 20 questões. É barcos de papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Bonito texto de Guilherme de Almeida, também poeta moderno brasileiro. Vai responder as questões de 1 a 20. E como desfecho da aula, uma poesia de Olavo Bilac, e já que o tema da aula são os olhos verdes, então os olhos verdes em Olavo Bilac, como desfecho da aula. Um soneto. A Iara vive dentro de mim como num rio, uma linda mulher esquiva e rara, num borbulhar de argênteos flocos, Iara, de cabeleira de ouro e corpo frio. Entre as ninfas a namoro e espio, e ela
do espelho móvel da onda clara, como os verdes olhos úmidos me encara e oferece-me o seio alvo e macio. Precipito-me no ímpeto de esposo, na desesperação da glória suma, para a estreitar louco de orgulho e gozo. Mas nos meus braços a ilusão se esfuma e a mão d'água, exalando um ai piedoso, desfaz-se em mortas pérolas de espuma. A minha pátria é a língua portuguesa.